pessoal! Bem-vindos de volta! Hoje a gente vai mergulhar em uma história muito conhecida, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Mas vamos olhar para ela de um jeito um pouco diferente. Exato. Vamos tentar desvendar o que tem por trás desse evento, o seu significado mais profundo. Olha que interessante essa ideia para a gente começar. O primeiro milagre de Jesus não foi uma demonstração de força, sabe? Não aconteceu no Sinédrio, diante dos grandes líderes. Pelo contrário, aconteceu numa festa de casamento para aumentar a alegria das pessoas. Isso já diz muito sobre a simpatia de Jesus pela felicidade humana e como ele valoriza as nossas relações do dia a dia. Então vamos começar por aí, o lugar onde tudo aconteceu. O ministério de Jesus não começa num lugar solene, num púlpito. Começa numa festa. Isso revela essa conexão profunda que ele queria ter com as pessoas, bem ali, nos momentos mais comuns e felizes da vida delas. Pra gente imaginar a cena, era uma festa de casamento, bem familiar, num vilarejo pequeno chamado Caná, lá na Galileia. E olha que legal, os noivos eram parentes de Maria e José. Pois é, e Jesus estava lá como convidado, junto com os seus discípulos que ele tinha acabado de reunir. Ou seja, o palco do primeiro milagre foi um lugar de alegria comum, onde ele simplesmente participava da vida das pessoas. E no meio de toda essa alegria, tem uma personagem central, Maria. Pensa comigo. Por 30 anos ela guardou no coração todos os sinais de que Jesus era o Messias. Agora, depois que ele foi batizado, ela está ali observando o filho com aquela esperança renovada. E claro, com aquele orgulhinho de mãe, né? Ela estava ansiosa para o momento em que a glória dele finalmente seria revelada. E a oportunidade para essa revelação acontecer vem de uma pequena crise social. É aí que entra o pedido de Maria e a resposta, um tanto misteriosa, de Jesus. A crise era que o vinho tinha acabado no meio da festa. Naquela cultura, isso era uma vergonha enorme para os noivos, uma falha grave de hospitalidade. Maria, que devia estar ajudando na organização, vai até Jesus e diz uma coisa bem simples. Eles não têm vinho. É uma frase curta, mas que carrega uma fé gigantesca. Ela não disse o que ele tinha que fazer. Ela só apresentou o problema, confiando totalmente que ele saberia como resolver. E aí vem a resposta de Jesus, uma daquelas que a gente precisa parar para entender direito. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Soa um pouco duro, né? Um pouco distante. Pois é, Elisa, a primeira impressão que dá é de uma certa frieza, de um distanciamento. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que foi isso mesmo? Ou tem um significado muito mais profundo por trás dessas palavras? E a resposta está toda aqui. Primeiro, chamar alguém de mulher não era falta de educação. Muito pelo contrário, era um jeito respeitoso de se dirigir a alguém naquela cultura. Mas o ponto principal é que, com essa fala, Jesus estava fazendo uma distinção muito clara. Exatamente. Ele estava mostrando que, apesar de todo o amor que ele sentia por ela como mãe, a missão divina dele vinha em primeiro lugar. A agenda dele não era definida por uma emergência social, mas pelo tempo perfeito de Deus. Ele estava só reafirmando que a vida dele era guiada pela vontade do Pai. E mesmo depois dessa resposta, Jesus age. E agora a gente chega no clímax da história, a transformação da água em vinho, um ato de serviço que, no fim, manifestou a glória dele. E o jeito que acontece é fantástico. Mesmo depois daquela resposta de Jesus, a fé de Maria não se abala nem um pouco. Ela vira para os servos e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Que confiança, hein? E aí Jesus entra em cena. Ele pede para encherem com água 6 talhas de pedra enormes que eram usadas em rituais de purificação. E depois de uma ordem bem simples, tirai agora e levai ao mestre-sala, a água vira vinho. E olha, não era qualquer vinho, hein? Era o melhor vinho. A reação do mestre-sala, que era o organizador da festa e não sabia de nada do que tinha acontecido, é a grande prova disso. Ele chega a elogiar o noivo dizendo: olha, todo mundo serve o melhor vinho primeiro, mas você guardou o melhor para o final. Daniel, essa surpresa dele é o que confirma a natureza extraordinária do milagre. A provisão de Jesus não foi só o suficiente para resolver o problema. Foi abundante e da melhor qualidade possível. Mas, como quase tudo na vida de Cristo, esse milagre vai muito além do que a gente vê. Vamos mergulhar um pouco no que a água e o vinho simbolizam aqui. Essa comparação é muito forte. Aquela fala do mestre-sala sobre o bom vinho que ficou para o final ilustra isso perfeitamente. O mundo muitas vezes nos oferece coisas que parecem ótimas no começo, mas que com o tempo perdem o sabor, perdem o brilho e podem até terminar em amargura. Exato.
Já os dons de Cristo são o oposto. São sempre novos, sempre frescos. A alegria que ele dá não se acaba. Na verdade, ela aumenta a nossa capacidade de receber e de apreciar ainda mais. E se a gente for mais fundo, os elementos centrais do milagre têm um simbolismo muito poderoso. A água, naquelas talhas de purificação, aponta para o sistema antigo, para os rituais e também para o batismo na morte de Cristo. E o vinho, que trouxe alegria e vida nova para a festa, simboliza o sangue dele, simboliza a nova aliança que seria feita para perdoar os pecados. Então a transformação da água em vinho é como uma prévia de toda a obra redentora de Jesus. E, claro, teve um impacto imediato naqueles que estavam mais perto dele, os discípulos. Para eles que tinham acabado de começar a seguir Jesus, ver esse poder em ação foi um fortalecimento incrível da fé. E foi uma preparação fundamental. Eles iam enfrentar muita oposição, muita gente que não ia acreditar, principalmente os líderes religiosos. Esse primeiro milagre foi como uma âncora para a fé deles, a primeira grande prova de que eles estavam de fato seguindo o Messias. Isso tudo nos leva a uma lição ainda maior sobre o método de Jesus, que era totalmente diferente das tradições religiosas da época. A gente pode chamar de lição do engajamento social. Nossa, que contraste, né? De um lado você tinha os fariseus, com todas aquelas regras de isolamento, vivendo com o medo constante de se contaminar, se afastando das pessoas. Eles criaram um mundo pequeno, egoísta, intolerante. E do outro lado, Jesus. Ele começa a obra dele se aproximando, mostrando essa simpatia íntima com todo mundo. Ele não tinha medo de se contaminar. Muito pelo contrário, ele se misturava com todas as classes, justamente para quebrar as barreiras que separavam as pessoas. O método dele era ativo, era sobre relacionamento. Ele não ficava parado esperando as pessoas virem até ele. Ele ia onde elas estavam, nas ruas, nas casas, nos barcos de pesca e, como a gente viu, nas festas. E o mais incrível é que ele se interessava de verdade pelos assuntos do dia a dia delas. E era a partir dessa conexão que ele conseguia elevar a conversa para as coisas eternas. Ele unia os interesses dele aos das pessoas e as convidava para fazer parte da obra. Era um convite, sabe? Não uma imposição. E tudo isso se conecta com essa imagem linda. A alegria de uma festa de casamento que Jesus fez questão de honrar e participar, aponta para uma alegria ainda maior, a alegria que Deus sente pelo seu povo. Essa citação de Isaías amarra perfeitamente o começo da história com o seu significado mais profundo. É lindo pensar nisso. A mesma alegria que um noivo sente pela noiva é a que Deus sente pela gente. A presença de Jesus ali naquele casamento foi um sinal dessa união sagrada e feliz. E a gente termina com essa reflexão para todo mundo. Como que a gente pode, nas nossas interações do dia a dia, ser também um instrumento de alegria e um ponto de conexão com o divino? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembre-se que esse é só um resumão, o material completo está esperando por vocês. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição.